motivação que faz com que as empresas nos contratem, né? Quando ela precisa detectar a natureza de um problema. Ela tem um problema, né, que eu costumo geralmente usar a expressão assim, ó, ela tem uma dor, mas ela não sabe como resolver essa dor, ela não sabe de que maneira, né, ela tem um sintoma ali que está se apresentando, de repente são conflitos numa determinada equipe, por exemplo, mas ela não sabe onde que está a causa, né, desse problema, desse conflito, por exemplo. Então, ela tem um problema e ela precisa descobrir qual que é a natureza desse problema. Tá? Essa é uma segunda... Hoje eu escolhi só 3 por causa do nosso tempo, né? 3 motivações principais que faz com que as empresas nos contratem na consultoria. Então, essa segunda é muito comum. Por isso que é importante que você tenha metodologia, uma metodologia consistente para fazer diagnóstico organizacional. Porque muitas vezes a demanda vem, né, e eu vejo, né, que muitas colegas, por não terem uma metodologia de diagnóstico organizacional consistente, ou por terem medo do diagnóstico organizacional, isso eu também ouço com muita frequência, né, acabam sugerindo uma solução que não vai ser tão efetiva. E o que quer dizer não vai ser efetivo? O que eu quero dizer com isso? Não vai na causa do problema. Vai mediar o problema, mas não vai na causa do problema. Então, é importante que você considere isso, né? Aí, isso é comum também, quando eu falo isso, algumas colegas falarem assim, ou alunas mesmo, né? Mas eu tenho tanta insegurança de fazer diagnóstico organizacional. Uma vez uma aluna falou assim, eu tenho medo de que o que eu levantar de dados, de informações, que eu não seja correto, que não seja preciso, né? Que é um receio, né, pertinente, e que eu penso também que é um receio cuidadoso, ético também, né, de você, né, ficar se questionando, ficar com esse receio. Porém, né, como que você elimina esse receio? Né? Com uma metodologia consistente, com técnicas consistentes. Porque o meio, a ferramenta para você coletar as informações, né, é fundamental. Porque, apesar que alguns acham, né, algumas pessoas ainda acham que psicóloga tem bola de cristal, tem varinha de condão, né? A gente não tem, né? Claro que a gente não tem. Então, para eu poder entender o que está acontecendo ali, né? Se a empresa vem com essa demanda, eu preciso detectar a natureza desse problema. Eu tenho que usar de técnicas, de instrumentos, de ferramentas, e veja, né? O que é bem importante. Que sejam ferramentas, metodologias validadas cientificamente. Por quê? Porque nós somos uma profissão regulamentada. Se a gente não fizer isso, a gente vai cair no senso comum, né? Aquilo que é um termo que eu sei que é muito pesado, mas eu acho importante usar para a gente, né, ter aquele cuidado, aquele impacto, a gente vai cair numa vala comum. Sabe, que todo profissional faz, que todo mundo que faz um curso no final de semana, e daí já se diz consultor, e já vai começar a querer fazer o diagnóstico organizacional. Veja, às vezes não tem nenhuma graduação, infelizmente, o mercado tem de tudo, né? Tem cliente para tudo? Tem cliente para tudo, mas eu não quero entrar nesse raciocínio, eu prefiro entrar no raciocínio assim, olha, eu vou oferecer o melhor para o meu cliente, eu quero ser uma referência positiva no mercado, né? Então, isso é importante, né? E aí você vai superando essa insegurança, esse medo, por quê? Porque você vai te dar mais segurança, e as informações que você coletar, os dados que você coletar, serão dados que você vai ter mais segurança para analisar também. E até método de análise existe, comprovado cientificamente, como que a gente vai analisar, por exemplo, análise de conteúdo, né, que é tão utilizada, e é um método que ajuda muito a gente a fazer análise, né?
Então, tudo isso, vocês estão vendo que às vezes tem um problema, tem um receio, tem um medo, mas tem uma solução para você poder fazer, né? Então, esse é o segundo motivo que faz com que as empresas nos contratem, né? Um outro motivo que faz com que as empresas nos contratem está relacionado, esse outro motivo, a processos interpessoais. Até o Schein, em 1975, que é uma obra clássica dele, de consultoria por processos, ele vai falar desse tema, né? Então, o que é esse processos interpessoais? Então, assim, ele vai tratar, né? As empresas muitas vezes elas têm demanda que está relacionado a problemas de relacionamento, né, entre líder e equipe, entre lideranças, entre departamentos, entre unidades, entre uma matriz, uma filial, entre filiais, enfim, né? Tem questões aí nos processos interpessoais. E eles trazem essa demanda para a gente. Isso é muito frequente. Bom, aqui para nós, né? Qual lugar que não vai ter problema de relacionamento interpessoal? Não tem questões para serem, às vezes não é um problema, mas alguma questão para ser, né, vista, aprimorada de relações interpessoais. Como